Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, Deus revela a si mesmo, ou Deus se deixa tornar conhecido, na proporção que Moisés podia suportar. Esse capítulo 34 e os versos de 1 ao 28, ele é muito cheio de curiosidades, irmãos. Uma coisa que me chama aqui a atenção é que quando Deus revela para Moisés quem ele é, aquilo para Moisés dá primeiro um senso de adoração, e eu quero que vocês acompanhem comigo isso no verso 8, porque do verso 6 e 7, Deus mostra a Moisés quem ele é, compassivo, bondoso, tardio em iras, grande misericórdia e tal, tudo aquilo que está no verso para memorizar da lição dessa semana. Porém, aqui no verso 8 ele fala assim, naquele mesmo instante, Moisés caiu de joelhos. Em que instante? Quando Deus revelou para Moisés quem ele era. Naquele momento, ele se curva com seu rosto no chão e adorou ao Senhor. Aqui fala assim, Moisés caiu de joelhos. Então foi duas formas de se prostrar. Ajoelhar-se e baixar-se a cabeça, reconhecendo que pela maneira como Deus se define para ele se curva. Irmãos, é quando Deus manifesta a sua glória que nós reconhecemos a nossa condição de pecador. É quando Deus mostra quanto mais santo ele é, que nós nos vemos quanto pecador nós somos. É quando Deus revela a sua bondade e a sua misericórdia, que nós vemos o quanto somos maldosos e egoístas. Sabe, quando Deus revela a qualidade dele, nós olhamos a nossa condição inferior. Porém, isso não nos afasta. Moisés, quando observa tudo aquilo, ele não só se curva diante de Deus, de joelhos para adorá-lo, mas ele ainda faz uma súplica a ele, suplicando que Deus o acompanhe, suplicando que Deus esteja com ele. Lembre-se, esse episódio foi posterior à adoração do bezerro de ouro, onde Deus muito se irou a ponto de que, na ira de Deus, Moisés intercede para com que o povo não seja destruído, nem o seu irmão. Falamos sobre isso na semana passada. E agora, diante dessa revelação maravilhosa de Deus, Moisés se curva. Quando Deus mostra para você quem ele é, qual é a sua reação? Quando Deus revela para você, o seu caráter, a sua personalidade, qual é a sua reação diante de Deus? Que nós possamos ter esse mesmo exemplo de Moisés, nos curvar diante dele e adorar o seu nome e suplicar misericórdia para que ele permaneça conosco. Uma outra coisa que me chama a atenção demais, esse capítulo 34 é lindo demais. Ele me fez lembrar do texto de Daniel. Daniel, quando fala assim, perdoa a nossa iniquidade, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas culpas. Moisés não perdão. Daniel pede um perdão por um pecado que é o povo que comete. Moisés faz a mesma coisa. Olha aqui o verso 9. Em seguida, ele suplicou, Moisés, Senhor, se agora encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo que caminhes conosco. A companhia de Moisés, de Deus, com todo o povo, não só com ele, tá? Ainda que este povo seja teimoso e insubmisso. Agora vem a parte linda. Perdoa a nossa maldade e nosso pecado e faz de nós a tua herança. Que esse seja o meu pedido e o seu. Se apega a esse verso 9 de Moisés, de Êxodo 34, verso 9. Ele pede a Deus súplica. Ele suplica a Deus, na verdade, misericórdia e bondade. E ele pede aqui que ele permaneça com Deus, que ele permaneça com o povo. O verso 10 diz assim, o Senhor então disse, eis que estabeleço uma aliança contigo. Farei diante de todo o teu povo maravilhas. E agora vem algo extraordinário. Moisés não só tem de Deus a certeza da sua presença, Moisés não só tem a certeza do perdão de Deus, mas acima de tudo as promessas novamente são refeitas. As promessas que são descritas no capítulo 19 e o capítulo 20. Quando Deus fala que das pragas que aconteceram no Egito, nenhuma delas trarei sobre vocês. Lembrando que essas promessas eram condicionadas à obediência. E a obediência envolvia um relacionamento. E esse relacionamento estava atrelado ao amor deles para com Deus. Então, o que Deus pede é que eles permaneçam em sua presença e permaneçam fazendo a sua vontade. E esse pedido aqui é lindo demais. Deus oferece para Moisés não só uma nova esperança, mas ele dá a ele uma reafirmação da aliança que foi anteriormente feita. E isso nos faz entender o seguinte, por pior que seja o nosso pecado, quando formos a Deus reconhecendo quem nós somos, Deus nos recebe. E ao nos receber, ele reafirma conosco
o seu tratado, a sua bondade e as suas promessas realmente são reafirmadas pelo concerto, porque aqui nós encontramos que a promessa que Deus tinha feito para Abraão, Isaac e Jacó, ele continuaria estendendo para Moisés ou com aquele povo, mesmo sendo tão rebeldes. Não seria isso conosco também? Quando nós somos rebeldes diante de Deus, Deus dá as costas para nós. Olha quantas maldades fazemos e olha quantas vezes Deus estende a mão dele para nos resgatar. Que esse exemplo de hoje, Deus, ao se revelar para mim e para você, nos faça entender a nossa condição e que a gente reafirme com Ele, suplicando que Ele permaneça conosco, indo adiante de nossa situação, de nossa frente, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, por essa certeza e essa maravilhosa promessa que o Senhor nos concedeu. Que essa promessa que foi concedida para Moisés, seja estendida a nós também. Que o Senhor nos perdoe os pecados e permaneça conosco, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Até logo.